Capítulo 12. A Batalha. Ficamos o dia todo envolvidos em trabalhos de resgate. Eu fiquei observando aquele mestre em ação e sua transformação era inacreditável. Sintonizado no campo de energias positivas de um médium, ele aplicava todo o seu potencial. Ali não se via um homem. Não era um ser com emoção e carências, mas uma luz que ia em todas as direções. Era um sol irradiando luz. Trabalhando e servindo aos outros, ele ultrapassava a si mesmo, vencendo o medo, o mal e as lembranças do passado. Chorei de emoção só de pensar que quem tinha um amigo como aquele era de fato um felizardo. Ele que poucas horas atrás tinha vivido uma emoção tão grande não parecia abalado, pois transmitia tranquilidade aos presentes. Ele era luz, era paz. Assim que terminamos as nossas tarefas, aproximei-me dos mestres e, como sempre, os felicitei pelo trabalho desenvolvido. Acompanhei mestre Pedro de volta à nossa colônia. Não falamos muito nem tocamos no assunto, mas sei que ele estava transbordando de felicidade. Ao chegarmos, ele me convidou. Vamos falar com o nosso mentor? Claro, respondi. O mentor-chefe estava sentado em sua mesa de trabalho, examinando alguns papéis. Ao nos ver chegar, levantou-se e nos convidou a entrar e sentar. Vendo a preocupação nos olhos de Pedro, foi logo perguntando: Posso fazer algo por você, filho? Sim, mestre, preciso de ajuda. Ao terminar de relatar tudo o que sabíamos a respeito de Raquel e das intenções de um inimigo oculto, pois não sabíamos de quem se tratava, o chefe respondeu: Ouçam com atenção o que tenho a lhes dizer. Um irmão, quando se afasta da luz, age como uma fera perdida e ferida. Ele não pensa e não sente a mesma emoção, a mesma alegria dos irmãos que viajam na luz. Esse filho de Deus, que se encontra afastado do rebanho do Pai, não consegue esquecer as suas mágoas, pois vive ligado ao sofrimento do passado. E nesse passado, Pedro, você é o maior alvo dele. Ele procura por você em todas as partes e sabe que você está entre nós. Você voltou-se para a luz, mas ele não aceitou nem esqueceu as adversidades do passado. Sente-se magoado e ofendido, carrega a dor da vingança e do ódio por você. Há pouco tempo, você fechou alguns albergues e aprisionou alguns líderes de sua organização. Ele se lançou a procurá-lo pessoalmente. Oferece ajuda aos espíritos do baixo astral, aqueles que puderem levá-lo até você. Ele descobriu Raquel e está tentando arrastá-la para a sua organização e usá-la contra você, pois conhece os seus princípios morais e espirituais. Sabe que fará tudo por ela. Ele sabe que você não poderá derrotá-lo enquanto estiver amparado pela organização da luz. Por isso, tenta arrastá-lo para as trevas para guerrear. Ele sabe que nas trevas é mais fácil colocar em prática seus planos diabólicos contra a sua integridade espiritual. Você não poderá enfrentá-lo descendo as trevas, mas pode atraí-lo para a luz, onde você se encontra. Resgatar uma ovelha perdida do rebanho do Pai é mais valioso do que guiar 1000 ovelhas que já conhecem a trilha da luz. Essa ovelha caminha nas sombras carregando um grande rebanho com ela. Deus lhe preparou, Pedro, como um pastor que conhece o caminho que poderá trazer todo o rebanho perdido. Daremos para você todo o apoio necessário. Porém, essa dívida a ser acertada é você quem deve saldar, meu filho. Pedro ouvia de cabeça baixa, como se estivesse se lembrando de algo muito importante. O nosso mentor apontou para mim, dizendo: Filho, você pode se encarregar de desenvolver o trabalho de Pedro.
Cuide da segurança de Raquel e de sua mãe, pois elas são afeiçoadas a você. Então, torna-se mais fácil trabalhar com o campo de suas energias. Olhando para o mestre Pedro, disse: Você, meu filho, bem sabe que é necessário resgatar esse irmão. Esse é o seu maior desafio. A liberdade espiritual de vocês dois está em suas mãos. Para trazê-lo até nós é necessário habilidade, trabalho e inteligência. É importante liquidar todos os pontos negativos que fecham os caminhos dele para a luz. É preciso muito amor, paciência e resignação. Ele forma diariamente exércitos e mais exércitos de irmãos perdidos e errantes. Nas trevas, ele é temido e odiado por outras organizações trevosas. Na luz, ele é sempre lembrado e amado por todos nós. Conte com a nossa ajuda para o que for necessário e faça o que é preciso, Pedro. Resgatar esse irmão e trazê-lo de volta para a casa do Pai. Nada do que você já tenha visto ou feito nos últimos tempos lhe trará tanta felicidade quanto o resgate desse filho. Ele é muito importante em sua vida. E chegou o momento mais esperado por todos nós, vê-lo livre e completamente reintegrado consigo mesmo. Mestre Pedro baixou os olhos e ficou pensativo. Fixou o olhar em um ponto distante do horizonte e vi 2 lágrimas descendo devagar pela sua face. Fiquei observando aquele espírito ou aquele homem. Sinceramente, ainda tenho dificuldade de qualificar o grau desses irmãos iluminados. Eles nos surpreendem a cada dia que passa, pois falam como homem, agem como anjos, mas são espíritos. Fiquei analisando a sua figura, alto, formoso, bom caráter e bom sujeito, um amigo entanto. Quando o encontrei, ele estava entre aqueles espíritos errantes. Foi o nosso líder na cela, foi quem nos mostrou o lado bom escondido dentro de nós, o lado do amor e da paz. Só então comecei a entender o que ele fazia entre nós. Ele foi o nosso ponto de apoio, foi a nossa luz. Nenhum de nós poderia enxergar nada diferente nele, pois só enxergávamos o nosso próprio retrato. No entanto, Deus enviou um anjo para nos amparar, e esse anjo era ele. Lembrei-me das palavras do nosso mentor-chefe. Pedro é como uma estrela no céu, apenas a iluminar os caminhos dos passantes. Ele está tão compenetrado em seu trabalho que ainda não percebeu o seu próprio brilho. Aceitou servir a Deus de uma forma tão clara que não percebe a sua própria natureza. A sua humildade e o seu desapego por obter benefício pessoal fazem dele um ser puro que não se envaidece por nada. Mestre Pedro continuava parado no mesmo lugar, fitando o vazio. Eu não pude resistir, pois aquele homem me deu a vida, ajudou-me a sair das trevas. Eu jamais o abandonaria em qualquer missão. Acontecesse o que fosse, eu ficaria sempre ao seu lado. Se ele fosse para as trevas, eu seguiria com ele. Aonde quer que ele fosse, eu iria implorar aos mestres para acompanhá-lo. Aproximei-me dele, fiquei lado a lado e só então falei: Mestre Pedro, eu estou aqui do seu lado. Como Plínio, o Senhor esteve do meu lado. Não quero ser apenas um trabalhador voluntário ao lado do Senhor. Quero ser aquele amigo de cela que sonhava com a felicidade distante. Com você, mestre, aprendi que a maior cela que prende uma alma é sua própria consciência. Por favor, mestre Pedro, deixe-me entrar na cela do seu sofrimento, pois já sofro com você. Se o Senhor perder esta batalha, quero dividir a responsabilidade consigo. Se o Senhor vencê-la, quero dividir o prêmio com o Senhor. Por favor, deixe-me acompanhá-lo. Mestre Pedro voltou-se, ficou me olhando alguns instantes e, tocando meu ombro, disse: Meu amigo José,
Você não imagina quanto essas palavras me ajudam. Vou precisar muito de você, meu bom amigo. Nós vamos firmar um acordo de honra espiritual. Vou deixar minha vida em suas mãos. Mestre, eu dou a minha vida pela sua com muito amor e alegria, respondi. Sinceramente faria isso e farei a qualquer momento se for necessário. José, Deus jamais fez esse tipo de negociação com seus filhos. Deus quer cada um de nós com a mesma intensidade, com o mesmo amor. Jamais fale isso para ninguém. Por mais que amemos um ser, trocar vidas nunca será possível. Perdão, mestre. Quando penso que já sei de muita coisa, ainda caio em ciladas criadas pelas minhas emoções, respondi. Colocando o braço em torno dos meus ombros, mestre Pedro me pediu: José, a Raquel precisa da proteção e dos cuidados de um pai. Enquanto eu estiver ausente, você fará o meu papel na vida dela. Assim como cuidei do seu filho, peço-lhe que cuide dela para mim. Fiquei sem fala. Então ele iria se afastar de nós? Como sempre, ele ouviu os meus pensamentos e logo me respondeu: Amigo, eu disse, enquanto eu estiver ausente. Isso quer dizer que não estarei presente em todos os seus dias, mas com certeza voltarei. Não sairei das trevas sem ter colocado luz nos corações de todos aqueles que um dia massacrei sem piedade, movido apenas pelo egoísmo e pela vaidade. Para isso, pretendo organizar as minhas tarefas, adiantando algumas providências a serem tomadas. Com a ordem do nosso mentor, vou distribuir algumas tarefas entre os nossos voluntários. Assim, desde já antecipo a você, a sua missão será tão ou mais importante que a minha. Você me disse há pouco algo que jamais vou esquecer. Se eu perder a batalha, dividiremos a responsabilidade. Se ganhá-la, dividiremos o prêmio. Eu espero, eu preciso, eu quero e eu vou dividir esse prêmio com você, meu amigo. Nós vamos alcançar essa vitória em nome de Deus. Eu acredito na sua capacidade e o Senhor pode crer na minha fidelidade, respondi emocionado. Ali, ao lado do mestre Pedro, cada vez mais eu me certificava de que mais vale um amigo na fé do que muitos companheiros sem essa riqueza.